Bem-vindos a mais um episódio LTubeCast 2025 poderoso pra vocês, né? Rapaz, como é que foi de ano novo? Cara, estamos aqui, né? Não renovado porque a gente se renova antes, Tudo. né? Aprendi com esse cara aí que nós vamos fazer o episódio hoje, que a vida tá aqui pra ser vivida, né? É pra literalmente tomar um vento na cara. E foi da outra vez que ele veio aqui no podcast, que daquela vez a gente trouxe um monte de verbetes, né? De palavras novas pro nosso vocabulário, né? Anota. Eu, no seu lugar, pego um papelzinho. Tem que Uma anotar. caneta ou seu bloco de notas aqui do celular, né? E prepara. E é começando o nosso LTubeCast, que eu vou usar uma das palavras mais incríveis que eu já ouvi em Calma todos que tem os isso. nossos Calma, episódios. não é ele ainda não, né? Porque tem o patrocinador. Tem, mas o patrocinador pode vir depois, né? Então Não tem vai. problema. Então vai. Seja muito bem-vindo ao LTubeCast, o único podcast que é estratosférico. Meu Deus do céu. Mas aí ele copiou, tá? Ainda bem que o autor tá aqui na frente. Exatamente, em homenagem a ele. E quem tá com a gente aí, além do nosso querido convidado, quem está conosco, Leandro? Olha lá. Quem é, Len? Lá. Viabiliza. Soluções empresariais. Falou de pessoas, processos, quer mais resultado na sua organização? Viabiliza. Na sua cabeça. Hoje ficou muito legal. Hoje ficou legal, né, cara? Cara, Viabiliza é uma consultoria que tá no mercado há 38 anos, totalmente focada em desenvolvimento de carreira, de projeções voltadas para o nicho de remuneração variável, stock options, phantom options e uma série de assuntos estratégicos que pode fazer com que a sua companhia salte do ponto A para o ponto B de uma forma muito mais robusta, angariando resultado pro negócio e para as pessoas. Vamos junto, Viabiliza, obrigado por acreditar nesse projeto conosco. Inclusive o nome Viabiliza o W, o nosso convidado, ele tem essas coisas assim, meio eu gosto de conversar com ele agora. Simbologias e Dos tal. símbolos, né? Numerologia. Ele conhece umas coisas assim do universo que às vezes não tá tão claro para as pessoas comuns, né? Então, se você ver ali, é dois vistos, né? Mas que formam a letra W. É o double check ou check check. Miranda, né? Vulgo, já é meu amigo, já é o terceiro episódio, a gente conversa, acho que não é nem todo mês, é semana sim, semana não, e a gente bate uma figurinha, um ajuda o outro, já virou um parceiraço. Eu comprei uma motocicleta, mas não tão linda e robusta igual a dele, né? Mas agora eu também tenho, né? Eu tenho jaqueta, tudo, mas vou chegar naquele nível ali, né? Então é o cara do... É como que fala? Harley Davidiano? Harleiro. Harleiro. Ah, você viu? Ele já dá o harleiro. É empresário, escritor, autor, filósofo, amante da Dona Encrenca, que tá aqui, né? Dona Encrenca. Ué. Porque tudo que você fala pra ele também, ele tá sempre certo. Ué. É o sempre certo, é a Dona Encrenca. Você nunca... Eu ouço o podcast deles direto. Eu morro de rir. Não, é porque eu lembro da outra vez que ele veio, ele falou Dona Encrenca, né? E é verdade, né? Já era. Obrigado mais uma vez, querido. Valeu. Eu que agradeço, Leandro, Fernando, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui no LTubeCast, desfrutando, porque como tudo que a gente faz nas nossas vidas há de gerar um significado. Então venho para passar bem e quem sabe contribuir com estes queridos e queridas que nos escutam, para que a gente possa, de uma ou de outra maneira, colorir o seu ano de 2025 com boas reflexões, com muita energia positiva e, quem sabe, com um volte rapidamente, professor Miranda. Pronto. Cara, não tem como não se inspirar, bicho. Depois daquele episódio, nas minhas palestras todas, eu só uso palavras coloridas. Adorei. Colorir os seus... Nossa, que perfeito. Que perfeito. E aí marca, né, Miranda? Porque não só o estilo, mas o seu jeito, né, do português bem falado. A gente entrevistou, teve um convidado, né, o Lucas, lembra? Que aí o Lucas e um outro parceiro dele da empresa, da Anshan, eles estiveram lá na Alfa. E aí eu comentei, não, a gente já entrevistou o professor Miranda. Você está lá como diretor. Diretor. Aí nós conhecemos o diretor da Alfa. Pô, qual que é? Miranda? Mas não tem como, ele é irreconhecível. Ah, eu acho que eu sei.
é um que é todo bem despojado, tem uma barba. É esse mesmo. Adoraram a sua palestra. Eu não sei qual era o evento, mas adoraram a sua palestra. E aí marca, né? O que é bom, marca, né? O que é ruim, marca, mas eu acho que vai embora um pouco mais rápido. Cara, e só falando assim, porque o professor logo vai nos dar o prazer de ouvi-lo com palavras belíssimas. Olha só, eu escutei isso uma vez na faculdade. Cuidado em ser um exemplo, porque mesmo sendo mau exemplo, você é um exemplo. Claro. Cara, você falou isso, eu lembrei disso. Professor, só uma pergunta. Eu e o Leandro, nós estávamos nos bastidores, né? Aí veio uma dúvida a seu respeito, né? Gente, o professor Miranda, ele é doutor ou é só mestre? É doutor em Já direito, é né? doutor, né, professor? Sou doutor em Direito já Isso. há praticamente 20 anos. Nós temos um doutorado interrompido em Relações Internacionais. Não pretendo dar continuidade. 2 estágios, 2 trabalhos pós-doc publicados pela Universidade de Deusto, pela Universidade de Cantabria. E estou me tornando um Isso. especialista em neurociência pela PUC do Paraná. Pronto. Então nós vamos conversar hoje um pouquinho Depois sobre isso. depois de idoso, porque afinal de contas daqui a 2 anos eu sou legalmente idoso, né? É. Eu cumpri 58 anos, resolvi voltar a estudar. Mas não abro mão dos meus relacionamentos profícuos com a filosofia, com a literatura e com o bem viver, com a alegria. né? Ô, Miranda, quando a gente fala, até foi bom você falar da filosofia, e a gente conversando aqui, né? Vamos conversar hoje sobre isso, principalmente vamos falar de um novo tempo, né? 2025, janeiro. Então, olha que legal essa oportunidade que a gente tá tendo aqui e as pessoas que estão assistindo você. É muito... para algumas pessoas é pesada essa questão, né, da competitividade, desse viver hoje nesse mundo atual. Um querendo ganhar do outro. E aí você falou uma questão aí do desfrutar, né? E na filosofia, o que é essa questão hoje de viver bem, de viver... É que como psicólogo eu não gosto de falar da felicidade, porque eu sei que ela é momentânea, mas vamos para deixar claro para quem está assistindo. Eu discordo, filosofia. eu discordo da psicologia, da felicidade ser momentânea, né? E aí? O que a felicidade é um estado e Então. decorre de uma escolha. Mas o que é momentâneo e transitório é a alegria, que não se confunde com a felicidade. né? A felicidade é um estado de vida. E Para filosofia? Se tu for para a filosofia, né? E para a psicologia eu também não acho que não vai mais longe do que isso aí, né? Porque se tu for observar no decorrer da tua caminhada pela passarela terrenal, pela vida, tu vais ter momentos de tristeza e momentos de alegria. Perfeito. E a felicidade decorre da forma pela qual tu resolve esses momentos, tu te relaciona São com situações, esses né? momentos, né? Tu te torna uma pessoa não feliz, conectada sempre com o preceito de infelicidade, que deflagra uma tristeza permanente, quando tu não consegue resolver os teus desafios, não vou utilizar a expressão problema, né? Sim, sim. Então, a felicidade é tu ter a consciência plena de quem tu é, do que tu faz, do que tu busca, do que tu já conquistastes, e ter a certeza carimbada em letras garrafais que tu e mais ninguém é o único responsável. Porque a gente está vivendo na era da terceirização. Né? Inclusive do problema que caiu no seu colo, não. E a sociedade, o preceito da sociedade pós-moderna, construída por Zygmunt Bauman, deixa isso muito bem claro. Na medida em que eu me individualizo, que eu me fecho na minha carapuça do eu comigo mesmo, tudo o que acontece e ocorre na minha vida contrariando as minhas expectativas, eu transfiro. Freud fala na teoria das transferências, né? Eu transfiro a responsabilidade. Ou é a situação, ou o fenômeno, são os outros. Nada sou eu. Né? Então a felicidade é tu entender quem tu é. Tu saber das tuas potencialidades e tu trabalhar com todas as oportunidades de melhoria. Mas a gente se blinda. Né? E isso tem muito a ver também com a tua relação com a vida. Com a tua relação com o tempo. E o mais significativo, que a filosofia e a poesia falam muito nisso, né? Nós temos 2 fatores temporais que não nos pertencem. O passado e o futuro. E, lamentavelmente, as pessoas que se debelam com a felicidade, ou elas vivem no passado, ou elas se transformam refém do futuro. E tu sabe o que acontece quando tu vive no passado?
tu pereniza o passado, porque via de regra quem vive no passado, vive num passado não feliz, num passado traumático, num passado que lhe permitiu experienciar dores. E quando tu vive no passado, tu renova todos os dias as dores que tu sofreu no passado. E quando tu renova todos os dias as dores que tu sofreu no passado, tu vive uma vida de sofrimento. É muito louco, né? Total. O mais louco é você. Aí que você falou dos dois tempos, lá de trás e o da frente, né? E nós temos um que, se fizer a analogia, né? Antecipando. Essa caneca é sua. É um presente pra você ao final do podcast. Hoje eu trouxe presente também. Garoto. É um presente. Você não falou do passado e do futuro? Boa. Presente. É uma Aí a gente- dádiva. Então, É uma dádiva. Mas era aí que eu queria uma ajuda sua para esse olhar, não só filosófico, mas da sua experiência de vida aqui mesmo, né? Dessas estradas que você tem aí, literalmente. Qual que é essa dificuldade, né? Porque a gente, aí na psicologia a gente vai e fala, né? Desses traços que pode até você voltar e viver lá atrás, esperando que aquilo volte, o bom. Mas não vai voltar, porque já ficou lá atrás. E aí a gente tem outro problema, que a gente ficou falando aqui nos bastidores, né? Da ansiedade e tudo mais. É esperando alguma coisa do futuro. Então, aí você acha um pouco que você já falou, que é o do desfrute. Tá aqui, ó. Nós estamos aqui fazendo Vivendo. um podcast com você agora aqui, ó. A gente tá vivendo Uma agora. 1h30, 2 horas com você aqui. É com o Miranda aqui agora, cara. Não, peraí. Tem que comprar fralda, tem que abastecer o carro, tá? Eu não tô aqui. E aí eu nem sei se na filosofia tem isso, mas até que a gente falou e você já me dando uma ajuda, a identidade da pessoa seria aquele processo dela estar presente ali, onde ela tá? Cara, a identidade da pessoa vai mais além do estar presente. Porque tu deixa a tua identidade por onde tu passa também. Mas a construção da identidade do indivíduo, ela se fortalece ou se forma por todo um contexto histórico do eu de cada um. Valores, princípios, conceitos, paradigmas, exemplos e atitudes. Então, nós somos... Que você deixa? Que você que te transforma quem tu é. Nós somos aquilo que nós trazemos na nossa história. Fator genético pode entrar, professor? Cara, de uma ou de outra forma, sim, porque o fator genético ele define a tua estrutura hominídea ou humana, por assim dizer, né? Eu quero acreditar que aquelas questões relacionadas à psique de pai, de mãe, a ausência de um controle emocional de pai e de mãe, tu tens, por mais que influencie, tu tens condições de gerenciar, seja por uma terapia, seja estudando, ou seja, tu enfrentando um necessário processo de autoconhecimento. A gente não trabalha com autoconhecimento, a gente não sabe quem a gente é, ou a grande maioria das pessoas, também não vamos generalizar, né? Tem dificuldade de entender quem elas são. E por que elas estão nesse plano? Não é? Independentemente das nossas convicções religiosas, a gente tem uma única certeza. Viva 60, 70 ou 107, como eu desejo viver. 107? E eu quero morrer com 107. E, se possível, deixar a dona encrenca grávida de 4 meses. Você tá preparado? 107, vou deixar ela grávida de 4 meses. Tá? Passe o tempo que passar, a vida sempre será curta. Porque é a nossa vida. Sim. E hoje, qual é a certeza que a gente tem? Que mesmo a vida física, o corpo físico, porque se a gente for fazer um aprofundamento numa perspectiva do espiritismo, da espiritualidade, a gente sabe que é algo transcende, mas a vida física acaba. E seja o tempo que durar, é curto demais. É curto demais. Então o que a gente tem que investir? A gente tem que investir no presente. Porque quando tu vive no passado ou num futuro que ainda não aconteceu, tua vida passa como um caderno em branco. Entendeu? É como o cara que passa o tempo inteiro dos seus dias. Como é que se fala É um ditado popular. Para de olhar para a grama do vizinho. A tua grama seca... A grama do vizinho sempre é melhor do que a sua. Né? E a tua grama seca porque tu destina mais tempo para olhar para a grama do vizinho do que regar a tua. E assim acontece com a vida. As pessoas... E infelizmente, no apogeu do século XXI, quando a sociedade pós-moderna se transforma em algo que cada dia a gente confirma mais o quanto Zygmunt Bauman estava certo,
As pessoas estão mais fechadas dentro delas próprias e olhando para o outro apenas para ver aquilo que elas não gostam, né? Aquilo que gera algum problema. Mas tu, melhor do que ninguém, sabe que eu projeto no outro aquilo que eu não gosto em mim mesmo, né? Jung falava isso porque Jung, ele comentava que a nossa sombra pode gerar até um processo de vergonha. Uhum. Eu tenho vergonha de fazer e pensar algumas coisas que eu penso enquanto ser humano. Hoje, Aí quando eu acho isso em você, que é meu, aí eu não gosto de você. Claro. Mas sou eu aí. tu não gosta de mim, de ti mesmo, né? Eu estava lendo isso hoje. Eu tô lendo um livro chamado Deixar Ir, de um psiquiatra Let them. É, norte-americano. eu sei Cara, quem é, esqueci o nome dele. Em inglês o nome do livro é esse, Let them. Daniel Hawkins. Deixa aí. Né? E ele citava uma passagem de Carl Jung quando ele fala das sombras e como que a gente administra as nossas sombras. E as nossas sombras, ela não tem que apenas oprimir a nossa existência, a nossa realidade. Ela não tem que as nossas sombras não tem que nos levar por um caminho de sombras. Você leu de Deepak Chopra? Não. E no livro dele é o efeito sombra. O Deepak Chopra falou exatamente essa frase sua. Exatamente falou, ó. Se você identificar a sua sombra e conseguir dominar ela, você vive melhor. Mas por quê? Porque aí as nossas relações serão melhores. Depois eu vou te mandar a capa dele. Mas eu acho que é a interessante. gente, o que acontece? A gente potencializa as nossas sombras. Né? Não precisava, né? É mais fácil tu viver nessa vibração, nesse fluxo energético débil, negativo, do que tu entrar numa linha do bem, do positivo, da energia pica das galáxias. Não sei se podia falar pica das galáxias Pode, aqui. pode. Se não pode, eu retiro. Você vê que eu Fala, tenho fala não, aqui, palavrão eu dou um aqui, beliscão caralho. nele Por aqui favor, não embaixo. fala nem uma porra de um palavrão aqui. Quieto. Ô, professor, no começo aqui, professor e professores, né? De certa forma, o Leandro é um grande professor também na minha jornada. Acho curioso quando vocês falaram aqui sobre a questão do presente, né? E aí, na hora que vocês falaram, me veio uma situação. Quando eu era adolescente, eu tive um grande amigo. Meu melhor amigo. Cara, amigo mesmo, assim. Era amigo que a gente jogava bola o dia inteiro e aí chegava a noite e tinha que ligar um pro outro, aquela amizade toda. E aí, até nós trouxemos ele pra passear em Goiás, ele morava em São Paulo e tal, né? Víamos passear, que uma das vezes ele veio passear, foi fantástico. Aí, eu voltei pra Goiás. E dessa volta, eu acho que a gente nunca mais se falou. Se falou, acho que foi 2, 3 vezes por telefone. Depois eu até soube que ele foi preso e tal, enfim, entrou num caminho, fez uma opção, enfim, diferente e tal, beleza. Aí, anos depois, muitos anos depois, tô falando de quase 20 anos, o meu irmão entrou num grupo de amigos lá da nossa região, lá do nosso bairro, lá de São Paulo, e ele estava. Que massa, né? Só que assim, só falou, ó, tá lá a turma e tal. E aí o pessoal me colocou no grupo, e de repente, quando me colocaram no grupo, eu comecei a ver um alvoroço assim, nossa, o grande encontro vai acontecer, o Fernando e fulano e tal. E não era mais aquilo, sabe? Depois eu fiquei pensando, cara, mas que animosidade que essa turma criou aqui, né? E eu falei, e aí, mano, beleza, tudo certo e tal. E a galera criou uma expectativa tão grande, mas não era mais a mesma coisa. Cara, foi legal. Foi quando vocês falaram sobre isso, pô, passou, foi muito bom, tá lá no passado. Mas não era mais a mesma coisa. A pessoa boa, beleza, se recuperou, enfim, seguiu uma outra jornada e tal. Mas, cara, eu depois fiquei pensando, eu não posso me culpar disso, não tem nada a ver. A vida que segue, ele tá feliz, tem a família dele, eu tenho a minha e tá tudo certo. Ficou lá. Claro, mas nunca será mais igual, a mesma né? coisa. Não é? Nós não somos os mesmos desde o instante que nós sentamos aqui. Aí tu imagina uma história, uma relação de anos Né? passados, né? Nós temos aí, eu tenho 3 grupos muito significativos, um chamado Velha Infância, Velha de infância. pessoas com É a as música quais eu dos me tribalistas. relacionava a partir dos meus 14 anos de idade. Um outro chamado Gatas e Cachorrões, que são os meus colegas da época, não era ensino médio, era segundo grau. Segundo grau. E o outro é a Quinta 100, meus colegas de faculdade. Quinta-feira era a noite que a gente saía só nós sem as namoradas, né? E a gente Quinta 100. Quinta Ok. 100, entendi, entendi. emblemática, quinta-feira, né? Então, assim, ó, nenhum de nós é igual, Sim. né?
E a gente se aproxima, a gente se encontra, mas respeitando que nós todos mudamos. Tu imagina dos meus 14 anos para cá, nós fomos em dois encontros da turma da velha infância. Nós fizemos, a gente costuma fazer um churrasco todos os anos. Ano passado, ano retrasado, nós pegamos a moto, fomos para Porto Alegre, nos encontros, né? E nenhum de nós é igual, né? Tua vida muda, teus estudos, tua produção, teu trabalho, tua família, teus novos amigos. Mas o que é significativo? Quando tu te reencontra, tu resgatar o que foi bom. Porque também tinham coisas que não eram boas. Com certeza. Mas a gente tem que resgatar o que é bom. E o que a gente se dedica? A gente se dedica a investir naquilo que gera animosidade, que gera dissabor e que, sobretudo, oprime a nossa condição ou a nossa capacidade de sorrir. Mas eu volto, então, no que você falou no começo. Aí você falou agora, eu tinha 14 e agora eu tenho 50, tenho 60. Beleza. 58. Tem alguns... Já está comprovado, na verdade, que a nossa personalidade ela fica ali até 20, 21 anos para ela ficar estabelecida. Então vamos colocar, depois de 25 anos, você, Miranda, eu, Leandro. De 25 eu para agora 43, de 25 você até agora 58. O que... Eu não tenho essa resposta, eu tô querendo assim, até pela sua capacidade de ver o mundo, essa identidade que eu tô falando, o que não muda, porque eu mudo. Você gosta de Harley Davidson, mas será que você vai continuar gostando dela sempre? Mas você não gostava, talvez, antigamente. E será que você gosta? E gostar de Harley Davidson é o que te define como pessoa? É uma das suas identidades? É isso? Eu não sei, tá? Tô só perguntando. É porque você tá falando assim, ó, aí mudou. Aí eu também mudo. Ah, eu gosto de macarrão, mas semana que vem, ou daqui 1, 2, 3... Não gosto mais de macarrão. Tá entendendo, assim? Essa identidade que eu tô assim, cara, quem é quem? Porque aí entra em tudo que eu tô te falando até agora. A gente fica querendo agradar os outros por uma questão de, o seu carro é melhor que o meu, o seu relógio é melhor que o meu. Ou querendo agradar pelas redes sociais, eu coloco um filtro pra não ficar com minha barba branca, o cabelo grisalho. Você tá entendendo? Então, assim, o que é essa identidade? Porque a gente muda, beleza, a gente muda, a gente pode adquirir novos valores, tudo, mas o que não muda? Depois que tá tudo formado, beleza, personalidade, beleza. Quem que é a pessoa? Porque aí eu fico assim, cara, será que essa pessoa é daquele jeito ali? Cara, é muito complexo, né? Quando a gente fala na identidade por conta um descritor da tua subjetividade como um todo. Né? Muita coisa. A tua identidade, ela traduz aquilo que tu é quando tu tá na frente do espelho sozinho. Tu compreende? É isso. Tá? E essa identidade, não obstante ela seja um construto que se manifesta no decorrer de toda a tua vida, a essência do teu eu, ela estava lá nos teus 14, nos teus 15, na época da turma da faculdade. Né? Eu me recordo que me chamavam do alemão porrada, porque eu era muito forte, eu malhava muito, e o alemão louco. Mas essa loucura que os meus amigos traduziam, talvez decorresse da minha autenticidade e da minha originalidade. Porque eu nunca... não é só uma questão de tu te posicionares, é tu nunca deixar de ser quem tu é. Né? Tu nunca usar construir um personagem para determinadas situações ou diante de certas pessoas. Eu sempre fui autêntico e original, porque o meu eu é uma pessoa autêntica e original. Então eu vejo verdadeiramente que a tua identidade ela decorre de um construto que vem acontecendo todos os dias e ela se fortalece diariamente, mas a tua essência é o que permite ser o que tu é. E se tu é... como é que eu vou te dizer? Se tu tem múltiplas identidades, é porque tu tá perdido nessa tua caminhada. Então. Tu não sabe, talvez tu até tenha uma perspectiva de onde tu tenha vindo, mas tu não sabe para o que tu vieste e para onde tu vai. É esse caminho que eu queria que você levasse quem tá assistindo a nós agora. Você entendeu. Mas aí ele tá perdido. A pessoa tá assistindo a gente aqui. Janeiro. É o primeiro dos 12 meses de um ano.
É exatamente. Você chegou. E aí? Aí ela tá assistindo a gente, tá perdido. Aí você falou assim, beleza, pra se conhecer, psicoterapia, lá, beleza. Você pode ter descoberto isso por algum movimento, seja de pai, de mãe, do lugar que você nasceu, o Miranda lá já com 14 anos. Mas quem hoje ainda não sabe, entendeu? Pra onde que você fala pra ela olhar? Essa pessoa tem que olhar pra onde? É exatamente isso aí que eu quero que você ajuda. Pro espelho. Sim, chefe. Se enxerga no espelho, mas olha fixamente naqueles olhos que te olham no espelho. E diz para aquele cara que tá enxergando no espelho e diz assim, porra, eu te amo. Obrigado por tudo que tu fez por mim no decorrer dessa jornada. Das coisas boas às cagadas. Faz parte, é um processo de crescimento, de amadurecimento e de transformação, Eu acho que eu tô no caminho certo. mas então. tu tem que estar bem contigo mesmo. Tu tem que te amar. Sim, a gente, Ah. depois a gente vai entrar nesse tema, mas eu concordo. Eu falo um pouco pra turma, e aí a gente falando que eu vou escrever o livro, uma das coisas que eu vou escrever no livro é sobre esse processo da autoestima, né? E 3 pilares, né? Como a gente tá falando do triângulo, da autoestima, um é esse aí que você acabou de falar. De você olhar pro espelho e gostar daquilo que você tá vendo, independente do que você tá vendo. A autoestima é amor próprio. Rede de apoio. Professor, me indica uma editora aí, tô precisando de alguma ajuda. Você tem para quem ligar? E o terceiro pilar pode ser trabalho ou produtividade, né? O que você entrega pro mundo? Mas esse que você falou aí, o amor próprio, né? Porque se eu não gosto da minha barba branca, eu vou pintar ela de preto. Eu vou pintar ela para quem? Para você? Para ela que não gosta da barba preta? E eu? Cara, eu não tô nem aí. Minha barba é branca, eu tô bem sim. Não, mas o pessoal não gosta. As meninas não gostam de barba branca. Meus amigos não gostam, vai achar que eu sou mais velho. A sua autenticidade, você pegou ela já há muitos anos. Eu entendi você, né? Mas agora, ficando mais claro, aí a gente tá chegando no eixo, né? Olhou pro espelho, e aí? Eu conheci a mulher mais feliz do mundo, a dona Encrenca, que está aqui nos prestigiando, a quem eu renovo publicamente o meu amor sempre terno. Todo dia você renova, né? Todo dia você fala dela. Eu conheci... Nós nos conhecemos, eu tinha 19 anos e ela tinha 15 anos. Uhum. Tá? E essa essência do eu é que legitima nós estarmos numa jornada de 38 anos. Minha idade. Tu compreendes? E a questão da... Eu acordei hoje, ontem nós tivemos uma comemoração, eu acordei hoje pensando no nosso programa, o primeiro programa de janeiro, né? O meu primeiro programa de janeiro. Uhum. E eu me olhei no espelho, até comentei com minha esposa, eu quero perder mais 10 quilos, porque eu venho num processo de reorganização física, né? Olha. Mas eu me olho na frente do espelho e me amo, e me acho lindo. Tanto Mas que eu deixa digo te falar, o quando Brad eu te Pitt. vi ali, Mas perder mais 10 quilos implica em em levar mais 10 quilos de bagagem na moto quando a gente viaja. Ah, Entendeu? garoto, entendi. Entendeu? Tem um motivo, uma Claro. motivação. Claro que também é uma questão de saúde, né? Não, sim. Minhas taxas, graças a Deus, estão todas Dentro do padrão de saudável. normalidade, né? Sou um jovem de 58 anos que literalmente sobe pelas paredes. Sugiro aos ouvintes que tenham a minha idade que procurem seu urologista, façam reposição hormonal, porque é natural. Sim. Depois dos 40 anos, a gente entra numa curva de decréscimo de hormônios e a gente tem que estar com a nossa casa em ordem. Sim. Até para poder semear a felicidade feliz, todos né? os dias. Principalmente com as nossas mulheres. Quando tu fala em ser feliz, no meu livro chamado Sustentabilidade Emocional, Atitude para Ganhar Altitude, eu falo sobre isso, né? Atitude para ganhar altitude. Altitude. Né? É esse, tinha que ser o meu. As pessoas passam a vida buscando a felicidade, assim como o sucesso. Nós que trabalhamos com liderança falamos muito isso, né? E o que eu percebi, né? E nas minhas palestras eu utilizo muito esse jargão.
Se nós abrirmos o mapa do mundo aqui, a gente não vai encontrar um lugar chamado Felicilândia. Então, quem transfere a felicidade ou quem transfere o sucesso para um tempo distante, corre o risco de morrer sem encontrá-lo. Então, a felicidade, como é um estado que decorre de uma escolha, é uma prática constante. Tu pode ter momento de tristeza, mas a maneira como tu vai gerenciar esses momentos de tristeza é que vai definir se tu pratica ou não a felicidade. Tu não vai perenizar a tua vida dentro de um emaranhado de lamentações. Porra, eu perdi meu pai, eu tinha 22 anos. Meu pai era uma pessoa mega importante para mim. Sofro ainda hoje a falta do meu pai. Às vezes até resgato o cheiro do perfume Lancaster que ele utilizava. Mas não é essa falta que vai oprimir a construção de uma família, a construção de uma família feliz, saudável e apta a continuar transitando com um sorriso no rosto, com um brilho nos olhos, mesmo que, em dado momento dessa caminhada, a gente seja atingido pelo resgate daquela lembrança, daquela emoção que até te subtrai uma lágrima dos olhos. Mas aquilo é passageiro. A gente suplanta porque a gente escolheu a felicidade. Nós temos um escritório, minha filha é advogada, minha esposa é advogada, e a gente trabalha muito com pareceres, né? E no site do nosso escritório, eu creio que é o único escritório do Brasil que tem um banner que diz assim: muito prazer, nós somos Miranda Correia Lima. Aqui nós trabalhamos pela felicidade. Eu também acho que deve ser mesmo o único que tem. Desse jeito. Tem um... Esse livro, você publicou ele há quantos anos? Você lembra? Tem quanto tempo? Só para te falar uma Sustentabilidade Emocional, Atitude para Ganhar Altitude, foi publicado em 2018 e a segunda edição saiu em 2021 ou 2020? Não, mas é recente. Só que teve agora, foi depois da pandemia, então foi depois da sua primeira publicação, da primeira edição. Teve um estudo, acho que você viu ele, sobre felicidade da Harvard, que foi o estudo mais longínquo que já teve. O jeito Harvard de ser feliz. Acompanharam as pessoas por 70 e alguns até 75 anos e tiraram dali algumas características das pessoas que mais são felizes. Aí todo mundo acha, pô, dinheiro é um deles, mas não é o primeiro. A religião ou a espiritualidade mas não é o primeiro também. Beleza. Aí todo mundo, o que é? Aí o principal fator que leva a questão, eu tô te falando disso para linkar com o seu livro e a sua tribo, Harley. Olha só o que é o primeiro item para as pessoas que são mais felizes. E todos de muito sucesso. Relacionamentos bons. Relacionamentos que talvez não sigam por todos esses 50, 40, 70 anos do estudo, mas pessoas que têm bons relacionamentos. Com amorosos e de amizades. De afinidade. Bons relacionamentos. Pessoas felizes têm bons relacionamentos. Ou seja, mas assim, até no nosso processo de evolução, o ser humano ele não foi feito para ser sozinho. Se você quer ficar sozinho... Isso é aristotélico, né? O homem é um animal social. Aí... Ética Nicômaco, 5 séculos antes de Jesus Cristo. Tá vendo? E a gente está vivendo uma fratura no preceito da sociabilidade com o que o Bauman chama de individualização dentro da sociedade pós-moderna. Isso, essa questão da competitividade e tudo mais. Esse estudo trouxe isso. Aí você tem essa sua tribo aí e você acredita que tem um impacto em você? De ser feliz, de, cara, bacana ligar para um cara, pro outro. Talvez você não é amigo, vocês devem ter lá 50, 100 caras, e as meninas também, mas deve ter um ou dois que você é um pouco mais próximo, para falar de coisas, não só de moto. Ô, Leandro, mais de vida. Deixa eu comentar contigo assim, ó. Eu sou harleiro, eu assumi... A Harley Davidson, ela traduz um estilo de vida. Beleza. Tá muito associado com a liberdade, e eu prezo muito a minha liberdade. Mas eu vou te dizer assim, ó, eu andei de Honda, eu andei de Shadow 600, Shadow 750, pilotei Boulevard 1500, mais de uma, e gostava muito da ciclística da Boulevard. Mas chega um momento que tu começa a criar algo mais na tua vida, até por força do construto dessa identidade e do sentido que tu dá àquilo que tu faz na vida. A Harley Davidson, dentro do estilo Custom Touring, é o top, a gente não pode dizer. E aí eu viajo com a minha mulher, a gente faz longas distâncias, a gente busca o quê?
Uma moto segura, uma moto confortável, uma moto com toda a tecnologia embarcada. Mas eu vou te dizer assim, ó, tem inclusive dentro do meu motoclube chamado Bodes do Asfalto, que é um motoclube, Bodes do Asfalto. que é um motoclube massa. da maçonaria. Todos os membros são maçons. Tem mais ou menos quantos membros? Hoje somos Só por- 11 mil do Brasil inteiro. É gigantão. Achava que era algo regional. só. Não. É, Não, então nós tá. temos a subsede do estado de Goiás, Não. né? Mas dentro do Motoclube Bodes do Asfalto nós temos um grupo ali chamado HD Bodes Brasil, que são bodes harleiros. São bodes harleiros. Mas a nossa tribo, na sua essência, é o motociclismo. Porque as duas rodas, a gente tem um jargão entre nós, né? As 4 rodas levam o corpo e as 2 rodas transportam o espírito. Esse que é o sentido. Por isso que eu digo, a minha tribo é motociclismo, são os motociclistas harleiros, suzuqueiros, inclusive o pessoal que usa Big Trail, que há uma certa distinção. Pô, o cara Eu é tenho um custo, primo né? que é de Big Trail. A gente viaja. Não, ele é lá de Piracicaba. A gente viaja, a gente encontra todo tipo de motociclista e é esse o espírito que nos une. O espírito da liberdade, o espírito da solidariedade, porque o motociclista é um bichinho bem solidário. Jamais um motociclista deixa outro na estrada. Isso Né? eu já vi isso mesmo. Então, esse é o sentido da tribo. As 2 rodas, né? Quem conjuga contigo o encontro de um grande evento motociclístico, tu vai lá compartilhar, tomar um drink com o cara, escutar um rock and roll, falar sobre as tuas experiências, escutar sobre as experiências, construir experiências em conjunto, né? Hoje pela manhã, hoje logo depois do almoço, eu recebi um Insta aí, um convite pro Urubici Moto Fest, agora em fevereiro, lá em Santa Catarina, né? E já passei para 4 estados e eu vou encontrar 4 estados em Urubici. E é isso que nos une, porque tu vai conhecendo pessoas como academia. Sim. Como academia. É. Academia, para mim, é um foco de atração e de construção contínua, de aprendizagem constante, né? E a gente aprende muito no motociclismo, inclusive preceitos para o exercício da liderança. Como é significativo. Como é significativo. Então, essa é a tribo. Isso agrega com a minha identidade, porque desde pequeno eu sempre busquei ser eu. Uhum. Nunca fiquei preso a dogmas, a estereótipos, sabe? Nunca me deixei iludir por títulos. Eu sou o professor Miranda, Uhum. né? Tem pessoas que têm uma história acadêmica não tão significativa como a minha que exigem ser chamadas de doutores. Por isso que surgiu a dúvida, né? Que o professor ele traz O Fernando perguntou, cara, esse comportamento eu acho que é humilde, né? Intimito. Mas aí na minha cabeça, até pelo que você permite, né? Ficou Miranda, professor Miranda. Miranda, Caramba. né? Não, mas isso aí que você falou, professor, é verdade mesmo. Tem pessoas que têm talvez um grau acadêmico inferior, que se você chama professor, não, professor mestre, por favor. E ela ainda chama a sua atenção. Não, professor especialista, por favor. Eu não lembro qual é o livro, acho que é Provérbios, né? A soberba precede o fracasso. A soberba precede o fracasso. Então, você tá no caminho do sucesso. Na verdade, são 3 elementos indutores do fracasso. Eu escrevia sobre isso hoje, né? O ego, mal resolvido, a vaidade e o orgulho em excesso. Ego, vaidade e orgulho. Tá? Cara, São 3 elementos inerentes à tua personalidade ou decorrentes da tua subjetividade. Uhum. Da tua subjetividade. E se tu não consegue equalizar o teu ego, a tua vaidade e o teu orgulho, tu vai ser um eu sozinho no mundo. E aí é fato, se a gente for resgatar o preceito aristotélico, né? Um eu sozinho é um eu não feliz. Porque tu precisa do outro para te projetar nele, mas também para te realizar com ele. Sim. Porque tudo que a gente faz na vida para ser praticado em coletividade, em sociedade. Tu não pode ser um ermitão. Como que eu vou ser um escritão dentro da ermita? Como que eu vou ser um professor dentro da caverna? Entende? Nós somos seres de coletividade. A nossa condição gregária decorre desde o momento em que o símio saltou do topo das árvores e entrou no processo de hominização. Essa camisa que o Fernando tem, que
que retrata a Ela é o evolução. máximo. Ela mostra É. lá. Eu tenho uma com um motociclista, homem evoluído, homem Jura? que anda em 2 rodas. Próximo podcast eu venho com ela, tá? Sensacional. Em vez do cara com a guitarra, é o cara em cima de uma Porque Harley o Davidson. Fernando toca. É minha paixão, né? Quando você falou, eu ouvi um rock and roll, cara, o rock and roll, ele te abre... Nós atravessamos esse percurso na companhia de outros. A companhia de outros. Na companhia de outros e utilizando, sobretudo, a cooperação enquanto valor. Nós só conseguimos chegar hoje, no pináculo do século XXI, fazendo esse podcast, recebendo o ano de 2025 com muita alegria, porque foi a coletividade e o exercício cooperativo que legitimou o homem chegar aonde ele se encontra. É preciso. Tem um... É uma... Não é uma analogia, mas uma correlação do mito dos Carajás, não sei se você já ouviu. É bem relacionado com o mito da caverna do Platão, né? Mas diz que tinha uns índios, mas que viviam sob as águas do rio Araguaia. E eram os índios Carajás. E aí esses índios viravam noites escuras e um pouco mais frias, porque eles estavam lá embaixo do rio, até que um certo dia, um dos índios, um pouco mais jovem, ele viu ali um processo de redemoinho na água, e ele entrou naquele redemoinho e logo ele saltou nas praias do Araguaia, e ele começou a ver aquelas um monte de coqueiro e aquela vegetação muito densa. Aí tinha banana, frutas, e aí as araras lindas, aqueles macaquinhos, um monte de coisa bela, né? E aí ele saiu e corria pra lá e pra cá naquela praia. Mas ele tava sozinho. Voltou pelo buraco. Nadou. Pessoal, vocês têm que ver. Vamos lá, mas é lindo, aquele céu azul, não é tão escuro quanto aqui. Vamos, vocês têm que ver, tinham outras espécies e frutas deliciosas que a gente nunca experimentou. Vamos lá pra ver, vamos. E aí os sábios, lá de onde ele estava, imagina, possível ter um lugar assim. É uma armadilha, a gente não vai? Não pode ir ninguém. Você tem que ficar aqui. Ficaremos aqui, onde sempre ficamos. A gente não pode ir pra lá. Não, mas você tem que ver, acredita em mim. Até que ele convenceu mais um. E aí foram 2 e 2 voltaram, e levaram 3 e a 3 voltaram. E assim surgiu a tribo dos Carajás. Com muito custo, né? Mas ele precisava de outros, porque talvez ele sozinho não valeria a pena ter aquela exuberância e tudo mais, né? E aí é lógico que veio um pouco mais recente da nossa história brasileira, mas correlacionado ao mito da caverna do Platão, né? Que sozinho você vai ficar vendo ali a sombra passando pra lá, pra cá. Mas quem que tá fazendo aquilo? Eu não conto pra você nada que eu aprendi. Você tem... Você comentou aqui que o Fernando não anotei. São quantos livros? 33. 33 livros. E por que você escreveu 33 livros? Precisava? Não precisava? Você tem a sua história. Você conta a história pra ela, pros seus filhos. Mas, peraí, eu quero contar pra vocês o que eu tenho aqui, ó. O que eu vivi. Aí você tá mostrando pra nós, né? Por isso que eu faço questão, quando eu te falo... Eu e o Fernando, a gente tem acesso a você, né? Mas e quem não tem? Cara, escuta aqui o que o Miranda tá falando. Hoje eu comentei, eu ia te trazer um exemplar dos Jardins de Álbia. Mas eu tinha só um exemplar em casa e eu não achei correto entregar para ele não te entregar. Tá até autografado, inclusive. E aí, saindo da Unialfa, eu disse, não vou levar porque não é adequado, não é elegante. Né? No próximo episódio, então, aí você já traz os pedi dois. na editora e eu trago para os dois. É um romance bem interessante. Foi o meu romance mais rápido. Ele não é tão extenso, mas ele é denso. Ele percorre sob uma análise da morte e o suicídio. Muito significativo. Muito significativo. Minha filha diz que eu tenho 3 romances publicados dentre a minha bibliografia. Os Jardins de Álbia, Os Girassóis em Preto e Branco e Palavras... como é que é o nome? Rosas Desnudas. Esse tem 628 páginas. Rosas Desnudas? Eu lembro do professor falar na outra vez que ele veio. É um trânsito sobre o bem e o mal. Mas minha filha gosta muito do Jardins de Álbia. Ele é muito, muito denso. Ele faz a gente refletir sobre as nossas histórias. E sobre o quanto as nossas histórias influenciam na nossa capacidade de sorrir ou não sorrir. E como a gente precisa equalizar
as nossas histórias para que tenhamos as nossas histórias e não vivamos as histórias dos outros. Você usou o quê? Nossa, não. Assim, o seu Não, processo de inspiração? por que você... Era a pergunta, exatamente. Eu ia Cara, perguntar isso, cara. é muito complexo. Eu não sou parâmetro de análise, porque as pessoas dizem que é muito difícil escrever, como é muito difícil eu falar. Minha mulher costuma me dizer que eu tenho que agradecer muito, porque eu tenho as duas aptidões, da oratória e da escrita, né? Eu preciso apenas ligar o meu computador. Só. É como se fosse automático, né? Muitos diriam até que é mediúnico, mas é algo surreal. Eu abro o computador e eu preciso colocar o título. É isso que eu ia perguntar. Mas Tudo, a ideia vem de alguma coisa primeiro. tudo aí nasce, um título. tudo nasce pelo título. Ah, que curioso. Tudo, tudo nasce. O início e o fim da história nasce pelo título. Professor, Inclusive eu tenho um livro. Que ele termina com o título do livro, com o nome. Muito legal. para ser um bom escritor, é necessário ser um bom leitor? Demais, demais. A leitura é a primeira ferramenta para tu entrar num processo de conhecimento e de autoconhecimento. A leitura te dá, além de vocabulário, ela amplia a tua eloquência, ela maximiza a tua capacidade de análise dos fenômenos da vida. Ela te coloca em contato com fenômenos, com situações, com ambientes, com cenários que apenas o livro pode te trazer. E quando tu participa de situações, de ambientes, de cenários e de fenômenos que apenas o livro pode te trazer ou te entregar, tu amplia o teu link de envolvimento com situações, com fenômenos, com cenários, sabe? Então tu vai crescendo com aquilo. Para tu ser um bom leitor, um bom escritor, tu precisa ser um bom leitor, porque até tu vai começar a criar paradigmas, né? Vai buscar um ou outro autor com o qual tu vai te identificar e te inspira. Eu leio bastante. Principalmente nos romances, você usa você falou assim, basta eu ligar, ok, mas você tem uma técnica assim para não ficar ou para gerar um conflito ali entre o casal ou não? Você tem algum, não um roteiro que eu quero falar, mas essa técnica, como que você vai prender o leitor ou você não se importa com isso? Como? Cara, é muito louco. Vou usar uma expressão bem comum do dia a dia das pessoas, né? Os meus romances, eles ganham vida própria. E as cenas, elas vão acontecendo e os personagens vão nascendo dentro da obra. E eles vão construindo as suas próprias identidades e o significado das suas passagens dentro dos livros. Então, nos 3 romances, todos os personagens, eles nascem, eles desenvolvem e têm a sua solução dentro da história. E todos eles participam do contexto, do enredo, não obstante um ou dois tenha a pinta de ser o protagonista da história, né? Eu tenho um livro chamado Os Girassóis em Preto e Branco, Histórias Indecifráveis de Amores... Histórias Indefinidas de Amores Indecifráveis. Cara, que título foda. Foda, o título é foda. Girassóis em Preto e Branco é uma prostração do sorriso, porque o girassol é luz, o girassol é brilho, o girassol é sol, né? E é muito engraçado porque nasceu uma personagem no decorrer da história. Geralmente o escritor ele organiza, vai ter tantos personagens. E não, nas minhas obras eles vão nascendo. E nasceu, essa personagem apareceu na história, e ela ficou até praticamente o final do livro, e ela morreu. Né? A capa. E ela morreu. E é muito engraçado que os leitores, na época que esse livro foi lançado, nós não tínhamos Instagram, tinha só o Facebook. Uhum. E como os leitores me chamavam no Facebook para me reclamar por que você matou a personagem tal, né? Não matei. Ela simplesmente morreu. E é uma história porrada, velho. Professor, você contou esse trecho aí. Nossa, então é algo que eu conheci um outro escritor, agora não vou lembrar o nome, foi um professor da Fundação Dom Cabral. E ele falou que já aconteceu situações, ele mora em Cotia, São Paulo, de
de pessoas abordar ele no aeroporto e falar, pô, professor, por que você fez isso no livro? Aí cara? não, né? Pô, pelo amor de Deus. Então, nesse meio literário, essas abordagens, elas se Acontece. tornam comuns? Acontece. Que da hora isso. É muito interessante. Eu tive uma experiência também quando a gente morava em Bilbao, na Espanha. Eu ganhei um prêmio literário, eu acho que eu nem tinha comentado contigo Não, ainda. ainda não. Eu participei de um concurso literário Lá. por insistência da minha mulher, que eu não me via um escritor. Né? Escrevo desde os 12 anos. Porque eu nunca fiz curso de redação, nunca desenvolvi técnica de literatura, nada. Eu simplesmente escrevo. E minha mulher escreve, participa, é um concurso nacional, participam todos os escritores, e eu cheguei a dizer, porra, tu quer me submeter a uma condição de exposição, né? E eu participei. E eu tirei segundo lugar. Caramba. Eu tirei segundo lugar. E aí eu fui conhecer o pessoal, os jurados, né? O júri do concurso. E o presidente do júri, que era um escritor catalão chamado Pepe Tor, veio e me disse assim, ó, você não ganhou o primeiro lugar porque houve um empate por conta do enredo. Era um conto que eles chamam fantástico. Era um conto espírita. Uhum. Essa coisa de vida, morte, de reencarnação, né? E eles não são muito sectários do espiritismo ou da espiritualidade. Mas eu ganhei segundo lugar. Né? E uma das experiências mais encantadoras que eu tive na minha vida foi depois que eu ganhei esse concurso. Eu fui publicado numa coletânea de contos, né? Lá na Espanha. E eu vinha da universidade, eu estudava na Universidade de Deusto, eu pegava... Quando estava muito frio, janeiro na Europa, é frio pra cacete, né? E aí eu peguei um ônibus e desci na Avenida Lendakária Aguirre para atravessar a praça e ir para minha casa. E tem uma cafeteria bem na frente da parada do meu ônibus. Eu desci para tomar um café com Baileys. Adoro um café com Baileys, né? E eu olhei pro lado e tinha um senhor falando sozinho. Disse, pero coño, que este tio é um gilipollas, é muito louco, né? E quando eu me aproximei, ele tava lendo meu conto, cara. Não acredito. E aí eu perguntei para ele, e aí, o que o senhor achou, né? Ele disse que o cara é fenomenal. Isso foi uma das experiências mais encantadoras que eu tive na minha vida. Né? Curioso isso, eu tenho uma... A estudante Laura de Paula, de 14 anos, foi a autora da carta vencedora da etapa nacional do 35º Concurso Internacional de Redação de Cartas. Laura de Paula é minha prima, primeira. Olha que legal. Ela ganhou em 2006. Aí, como recompensa da premiação, ela conheceu 2 ou 3 países da Europa. Com esse concurso. Com esse concurso. Aí foi a equipe da Escola Jales Machado. Que legal. Levou. E hoje ela é uma jornalista, escritor. Ela escreve para uma revista do agronegócio e tal. Aí você falou, eu resgatei aqui, né, pra saber qual que era o concurso que ela participou. Eu tive a experiência de escrever para uma revista feminina durante uns 2 anos, né? Eu morava no Espírito Santo, eu era diretor de uma faculdade no Espírito Santo, e aí o pessoal da revista me procurou para fazer uma ocasião, uma coluna, né? E acabou dando tão certo que eu tinha uma coluna fixa nessa revista feminina. Olha. E eu associava prenúncios filosóficos com a condição femínea, com a condição da mulher, né? Rapaz, de repente eu virei orientador matrimonial, virei mentor. Foi muito significativo. Foi uma experiência muito falando legal. nisso aí, nem era pauta, você falou, eu vou até pegar uma opinião sua. Não pegando do extremo, né, que tem essa turma aí, Red Pill e tudo mais, mas essa questão que a gente tem visto, Miranda, dos 2 polos, a mulher se tornando mais masculina, tudo tem que ser igual, né, o empoderamento feminino que às vezes subverte essa ação dela de ser a mulher feminina, e o homem que muitas vezes ele tá... Vou falar o que a gente pega nas redes sociais, né? Mas aí ele perde essa força dele do masculino e inverte esses valores. Aí, de novo, a gente falando não só da psicologia, mas isso é antes também de todos os que a gente conhece, antes de Freud, antes de Jung, desse polo, né? Das forças masculino e feminino. Você vê isso como algo que a gente deveria... vamos rever um pouco aí do que está acontecendo. Eu vejo que tem uma questão que pode vir para individualidade também, né? Não só da família, mas das pessoas. Na verdade, assim, ó, nós estamos vivendo no apogeu do século XXI.
o momento da tecnologia, que a humanidade se relaciona hoje, é o mais avançado de todos os tempos. Uhum. De todos os tempos. Se fala em povoar Marte, se fala em Marte, se fala em comunidade na Lua. E nós não conseguimos entender o que a gente está fazendo nesse plano. Nós estamos entrando num processo de involução. Cara, assim, ó, a força da mulher foi sempre muito presente, porque na nossa história evolutiva, no tempo primitivo, quando o homem saía para caçar, quem ficava resguardando a aldeia era a mulher, inclusive no enfrentamento com os seus contrincantes, com os seus inimigos. Então essa força sempre existiu. Cara, cuidar de um filho é uma força surreal. Agora só que a sociedade evolui. A sociedade enfrenta um processo de reconstrução de conceitos e de posicionamento dentro do nicho de existência, e nada pode impedir que a mulher busque ocupar um espaço além daquele espaço dentro da aldeia ou dentro da casa. Nós tivemos momentos em que o matriarcado ditava as regras do jogo. A gente vivenciou isso na história. Sim. E por que a mulher não pode ocupar o seu espaço? Por que a mulher não pode ficar musculosa? Cada um pode ser o que quiser. E o que o outro quer não pode interferir no meu sorriso, porque se o outro, sendo como mulher, interfere no meu sorriso, significa que alguma coisa está me faltando. Talvez eu não tenha entendido. De novo identidade, né? Total. De novo. Talvez eu não tenha entendido ainda o que eu vim fazer nesse plano. E o que eu quero nessa vida. Né? Então, assim, ó, eu particularmente acho que se alimenta muito esse discurso, né, da igualdade. Nós nos transformamos numa sociedade de bandeiras. Outro é uma coisa, outro é outra coisa. E você tem que escolher. Outro é esquerda, outro é direita. Outro é hétero, outro é homo. Outro é branco, outro é negro. Você gosta do outro seu é pai homem, ou da outro é sua mulher. mãe, É. Nós somos pessoas humanas, independentemente das nossas origens. Lá na Constituição Federal, o princípio é da dignidade humana. Não é da cor, não é do gênero, não é da raça. Pessoas humanas. E nós estamos perdendo o epíteto da humanização dos processos relacionais em cima do estigma da bandeira de ser um ou outro. Uhum. Nossa, que chatice mesmo, né? É porque fica querendo dividir, né? Aí, Somos inteiros, né? Aí, pô, aí entra... Bom, eu fiz uma conexão muito com um livro que você gosta de falar nas palestras e treinamentos. Sobre a coragem de desagradar. É. Porque vai muito ao encontro, né? E aí? Realmente eu tenho que gostar de amarelo porque você gosta de amarelo? Eu realmente tenho que gostar de verde? Eu não sou corintiano, mas digamos, se eu sou corintiano, o corintiano não pode gostar de verde? Né? Eu não posso usar uma expressão que a gente teve lá num dos treinamentos que a gente ministrou, quando eu falei a IA Chat GPT, mas tinha que ter PT no meio? Mano, o povo tá tão pirado que, sabe, vai pegando tudo assim. Cara, como Eu esse falei, bom se as calma, pessoas lessem mais, sabe? É isso. Uma vez eu ouvi isso do Marcelo Taz, acho que foi no Roda Viva. Ou foi num... Não foi, minto, foi num talk show. Que era apresentado pelo Danilo Gentili ainda quando era na Band, é o... CQC. Não, depois do CQC, foi o... enfim, não vou lembrar o nome agora, professor, mas ele pergunta, fala pro Taz, uma mensagem pra quem tá nos assistindo. Leiam mais. Leia mais. Leiam mais. Como esse bom, sabe? Se as pessoas ocupassem suas cabeças com algo que fizessem elas crescerem. Porque tu te preocupar com a vida dos outros é tu ocupar... Você nem vive a sua. Sem sentido nenhum. É tu não viver a tua vida. Cara, é muito simples. É a tua história. Né? E quando tu vive a vida do outro, tu escolhe ser ator secundário da tua existência. E aí é uma escolha. Né? Tu vai ser insignificante na tua própria vida, querendo viver a vida do outro, te preocupando com a porra da grama do vizinho. Esse livro que ele falou, acho que eu comentei com você uma vez. Ele tem uma... A matriz do livro é sobre o Alfred Adler. Então, é a coragem de não agradar. E aí ele revela, ali ele tem um diálogo entre um jovem e um filósofo, inclusive. Uhum. E aí ele faz esse discurso, fala assim, cara, o que você está querendo? E ele ensinando o jovem como um verdadeiro mentor. E aí o jovem sempre querendo agradar alguém, tá, mas o agradar é para quê? E aí ele vai quebrando essas ideias desse jovem para esse processo de ficar sempre agradando os outros,
Ah, eu faço isso. E ele começa a sofrer demais, querendo agradar o outro. Olha, mas é lógico que você vai sofrer. Porque você fica com um peso nas costas que não é seu. Você não olha pro espelho. Essa analogia sua poderia virar até um livro seu, tá? O de olhar pro espelho, você pega um negócio aí que eu gostei. Eu tenho um dos textos que integra esse livro maçônico, que eu comentei contigo, fala espelho, espelho meu. Existe um eu maçom mais maçom do que o meu eu? Que da Tá hora. nesse livro? Tá Que nesse vai? livro. É o livro novo, então, do Miranda. Qual que é o nome do livro? Entre Colunas. Entre- Reflexões maçônicas. Entre Colunas. E você revela algumas coisas da maçonaria ou não? É um romance? O que é? Não, na verdade, É sobre o assim, que o ó, livro? hoje a maçonaria ela não é mais uma sociedade secreta. É, Nós somos uma sociedade discreta. Inclusive, temos sessões brancas perfeito. em que a comunidade participa das nossas reuniões, né? Uhum. Mas a maçonaria ela tem contribuído muito com o meu crescimento pessoal, com a minha evolução enquanto indivíduo, enquanto sujeito de vida. Maravilha. E nós temos um lema que é amar ao próximo de maneira incondicional. E a nossa responsabilidade enquanto maçom é fazer feliz a humanidade. E se a gente for observar na história do homem, no seu percurso pela passarela terrenal, os principais feitos históricos que deflagraram uma transformação no estado de vida da pessoa humana, lá estava a maçonaria. É? Eu não lembro, eu não sou um grande estudioso, mas passa um pouco na psicologia por a gente estudar algumas questões, principalmente porque eu estudei na Universidade Católica, né? E tem algumas questões. E veio da questão da construção, né? Tinha os maçons que tinham uma tecnologia não só de construção das catedrais, mas de grandes construções. A maçonaria Aí tem- nasce da reunião nasce de daí. arquitetos, né? Os Isso. construtores. Mason é o construtor, é o pedreiro, né? Mas a minha obra ela retrata isso, sobre a nossa atitude. O quanto é importante nós não desprezarmos os valores e os princípios, porque a nossa responsabilidade ela é fora do tempo, ela é fora da loja, ela é no mundo da vida. Então eu tenho que ser maçom todos os dias, soerguendo valores, soerguendo princípios e preocupado constantemente com a felicidade do outro. Você falou muito parecido. Eu tô agora numa igreja, até o pastor Mark que fala isso. E aí, no culto de domingo, ele falou: eu não quero saber quem você é no culto de domingo. O que me interessa é o que você é de segunda a sábado, lá fora da igreja. É sobre isso. Eu semana passada, eu li uma postagem no Instagram, @o professor Miranda, podem me seguir, que me chamou muito a atenção. Dizia assim, ó, não adianta postar provérbios bíblicos e ferrar com os outros. Exato, é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Deus é isso. É. Deus é amor. Porra, eu creio em Deus. Sabe? Sim. E quando tu crê em Deus, tu tem que te preocupar com o que tu não pode fazer pros outros. Uhum. Ou o que tu não deve fazer Uhum. pros outros. Porque se tu é a imagem e semelhança de uma força maior, para nós o grande arquiteto do universo, a tua atitude durante a vida é em prol do bem, do amor, da paz, da solidariedade, da caridade e da fraternidade. Tudo que foge disso não é de Deus. Isso é engraçado demais, Miranda. Você fala, eu lembro. Tem agora eu não vou lembrar o livro. Não vou lembrar o livro. Não vou lembrar os meninos, os dois autores daquele livro, Ikigai. Porque essa fala sua é exatamente o que propõe o pessoal lá de Okinawa, lá do Japão, e que tá. É um país que, estatisticamente, levado às proporções, onde mais se vive com plenitude. É o país que tem o maior número de centenários. E por quê? Eles servem o outro. Eles servem aquela... O que você tá precisando, Miranda? Não, é disso aqui. Não, peraí. É dinheiro? É comida? É roupa? É ajudar você com o seu carrinho de mão? O que é? E tem aquele quadrante, né, do Ikigai. Você falou até da questão do propósito, que, de novo, vamos ajudar a turma ali. Janeiro, 1º dos 12 meses de 2025. Para quem não achou o seu propósito, ou o que é o nosso propósito aqui nessa vida para você, o que é, né? Aí tem o Ikigai lá, a filosofia japonesa, tem o rolê deles, mas para você, o que é? Você já achou o seu, mas e quem não achou, para onde ir? Cara... Ou tem um propósito para todo mundo igual? Não pode ser um propósito igual. Né? Ou deveria ter um propósito igual, que é gerar um significado.
gerar um significado Só para pega- ti só- e desculpa, para sabe as por quê? pessoas. Ah, Nós fomos numa peça de teatro, aí o cara falou assim: bicho, tá na Bíblia, um monte de lugar aí que Jesus ia voltar. E se ele já voltou e é você? que forte, hein? Que forte. Lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, Essa pergunta minha que eu tô falando, será que não pode ter um propósito tem comum pra um, todos? tem um cantor gaúcho, um compositor que eu sou muito fã, Vander Wildner, receba meu abraço. Tive o privilégio de fazer uma live com ele. Legal. Ele tem uma música que diz: Jesus Cristo vai voltar e em Porto Alegre ele vai morar. Ah, que legal. Cara, tem uma obra que eu tive acesso por indicação da minha mulher, chamado Comece pelo Porquê, Simon Sinek. do Simon Sinek, né? Uhum. Ali nós temos algo muito similar quando ele responde as 3 perguntas. Eu já fazia isso antes de lê-lo. Meu livro foi publicado antes do que o dele, só que eu inverto. Ele coloca o porquê no final. O seu é o último. Não, ele coloca o porquê no início, eu coloco o porquê no final, né? Mas a essência é o mesmo. Falar em propósito é tu responder o porquê da tua passagem, o porquê tu está aqui. E verdadeiramente falando, sem falsa hipocrisia, tu não pode construir um propósito que oprima o sorriso de quem caminha contigo ou quem compartilhe um ambiente de vida contigo, porque o propósito ele deve construir, elevar e não reprimir. Uma boa ideia para quem está iniciando o ano de 2025 e se encontra perdido, leia o livro de Simon Sinek, Comece pelo Porquê, ou leia o livro do professor Miranda, Sustentabilidade Emocional, Atitude para Ganhar Altitude. Mas inicie fazendo alguma coisa que lhe coloque em contato com o seu propósito. E também sugerindo para quem está aí transitando entre a amargura, a ansiedade e a depressão por não conseguir encontrar o seu destino, o seu caminho, o seu itinerário, leva em consideração o que acontece na natureza. Observa o que acontece fora da tua janela. E não despreza, sob qualquer hipótese, que depois de Albert Einstein, houve uma reconfiguração no sentido de universo externo. O universo não é mais matéria, como nos dizia Descartes. O universo, ele é energia. Vibração. Compreenda que tudo que se planta neste plano se colhe na mesma proporção. Podemos trazer para o debate os princípios herméticos e trabalhar com a ideia da causalidade. Toda causa tem um efeito. Mas se tu estás hoje, iniciando o ano de 2025, sem um propósito, procure causar efeitos positivos na vida das pessoas. O universo é sublime. E para de pedir, te ajoelha para agradecer, olha para o lado. Como eu sou grato de estar aqui hoje, como eu saí grato de estar aqui na última vez. Cada vez que tu agradece e joga essa energia para o universo te entrega muito mais do objeto da gratidão. Estou aqui já contigo pela 3ª vez, com o Fernando pela 2ª vez. Então compreenda, o que é do vizinho, é do vizinho. O que é do teu colega, é do teu colega. Aprecia mais a tua companheira de vida, verifica mais os resultados que os teus filhos estão alcançando na escola e pega o final de semana para engraxar a tua moto, independentemente da marca ou da cilindrada, porque eu comentei aqui e repito, o que nos interessa são as 2 rodas e o espírito de liberdade. Te liberta das tuas amarras emocionais e caminha ao encontro da tua realização como pessoa e como profissional. O resto sai na urina. O resto faz lê o livro, assiste Matrix, que você é porque você terminou falando. Tem algumas cenas poderoso do filme de Matrix que fala da questão da causalidade. Não sei se você lembra, que tem inclusive o arquiteto lá. Tem tanto de maçonaria tem nesse todo livro. um misticismo naquele livro, né?
Não, no primeiro ele já aparece. Ele aparece? É no primeiro que aí tem a cena do Neil, né? Que é novo com ele. Primeiro, do É lá arquiteto. no finalzinho. É. Aí ele fala, que olha, eu já construí e desfiz a Matrix algumas vezes. E em um dos momentos, a gente buscou a causalidade. Porque a máquina, ó a inteligência artificial que o cara mostrou. A máquina achando que o ser humano precisava dessa causalidade para viver bem. Ah, será que é isso? Será que é aquilo? Mas aí eles perceberam, a máquina, que não. Que precisava do quê? Do que você acabou fechando. Do propósito. Ou de seguir alguém, né? Que aí eles colocaram lá, o Neo falou assim, olha, não é a causalidade. Mas eles precisam acreditar que alguma coisa vai acontecer. E fazer algo para aquilo. Viver, lutar por alguma coisa. Então eu tô aqui lutando pelo quê, né? Você indicou, tem vários livros. O meu ainda não está publicado agora em janeiro, mas acho que em fevereiro a gente já lança. Mas como indicação, comece pelo porquê. O seu que eu adorei, né? Mais atitude para elevar a altitude. Sustentabilidade emocional. Atitude para ganhar altitude. Adorei. Tem um livrinho que eu acho fantástico. Tá? Ele pende mais pro ramo da filosofia hermética. O Caibalion. O Caibalion. O autor se chama Os Três Iniciados. Tu vai ter um contato bem significativo com as 7 leis ou com os 7 princípios do universo. Pronto. Tu vai começar entendendo que tudo, absolutamente tudo, nas nossas vidas é mental. É mental. O universo é mental. O que eu ia te falar inclusive, a gente tem a ideia de que quando tu morres, tu te pereniza pela tua mente viva, porque a mente, ela é energia. Sim. E quanto mais a gente estuda a neurociência, a gente Fica observa claro. isso. O livro que eu ia comentar é do Viktor Frankl. Como que é? Em Busca de Sentido. Em busca de sentido. Por quê? Ele identificou, após ele passar ali anos no campo de concentração, esse processo de viver. Pra quê? O que esses caras estão fazendo com a gente aqui? Matando todo mundo desse jeito que mata? Aí ele falou... Opa, eu li esse livro, eu ganhei da minha cunhada. Pronto, então você sabe. É um livro que mexe, que aí você já deixou... Então a gente tem... Cara, janeiro... A pessoa que fizer isso que a gente tá falando aqui, 2025 já vai ser um ano assim de abertura de portais na vida dela. Eu nem comentei com a minha mulher. Eu recebi eu cheguei, fiz aniversário agora em novembro, dia 20 de novembro, cumpri minhas 58 primaveras. E uma semana depois tem uma caixa da Amazon em cima da mesa do meu escritório, né? E eu identifiquei, puxa vida, alguém mandou alguma coisa de Harley Davidson aí pra botar na minha moto, né? Mas uma caixa desse tamanho, né, cara? E aí minha cunhada tinha me presenteado, um beijinho pra Simone, que eu amo de coração. Ela me mandou uma bela de uma bolsa de arquivo e esse livro dentro, Em Busca de Sentido. Que bom. Cara, é sinistro, né? Na verdade ele comenta ali o que é esse processo da busca de alguma coisa, mesmo você não acreditando em nada. Porque quando você acredita e tem forças, mesmo não tendo forças. Aí você pega a Matrix e pega tudo isso que a gente tá falando aqui, cara, tá na nossa cara. É uma coisa muito transcendental. Se tu não acredita em nada, tu acredita. Tu acredita que tu não acredita em nada. Tu acaba acreditando em alguma coisa. Se você mesmo não se posiciona, tua... você já tá se posicionando. Se você fica quieto, já é um sinal. Por isso que eu falo assim, ó, a conversa contigo, quando você fala assim, vai dar certinho. Por quê? Porque a pessoa já assiste aqui o nosso episódio e ela já sabe pra onde ir. E se não sabe, pelo menos o lugar pra onde ela olhar, a gente tá falando pra ela. Só que aí não depende nem de mim, nem de você, nem do Fernando, né? A gente tá aqui e a gente tá mostrando. Nossa, acho que eu nunca fiz tanta pesquisa na minha vida. Igual eu fiz esse podcast aqui agora. De vários temas que o professor falou. Mas me conta, qual é a moto que tu comprou? Não, eu comprei uma moto que ela tem até um significado diferente, o Miranda. Eu trabalhei com um cara que hoje ele virou meu amigo. Ele era meu diretor e hoje virou amigo. É uma CB 450 custom. Nossa senhora. E aí ele agora não tem escapamento. Customizou. E ela toda diferente. Não, eu vou lá na sua casa. Venha. Você vai ver. Nossa, os 2 carburadores. E ela ficou meio estilo motoqueiro fantasma, sabe? Ela ficou muito compridona, vermelhona, que parece um fogo. Aí aquele, um guidãozão grandão assim.
Banco agora só para uma pessoa, não tem amortecedor, é seco. CB400 e 450, que é a segunda geração da CB400, é uma moto emblemática, né? Quando eu tinha 19 anos, que eu conheci o amor da minha vida, eu tinha guardado dinheiro para comprar uma CB402, né, dourada. Aí. Mas acabei indo para São Paulo e não, quando eu paro... gastei minha moto em 3 meses de capital paulista. Quando eu tô com ela e eu paro assim no sinal, se tem algum que é de clube, pô, você já é de algum clube? Eu falei, não, cara, agora que eu comecei a andar, eu falei, pô, vai lá, não sei o quê. Aí tem o outro pessoal que começa a tirar a foto, porque ela ficou bem diferente, sabe? Mas é difícil, porque foi minha primeira moto. Nem de mobilete eu andava. E ela é pesada, né? Você já tinha habilitação de moto? Não, tirei porque eu ia comprar ela. Ah, foi. Então, quer dizer, eu comprei ela por um significado, sabe? Ele fez algumas coisas pra mim profissionalmente que me ajudou muito, né? De expansão de consciência, principalmente no que eu vejo hoje na área de pessoas, mercado corporativo. Aí eu fiquei namorando essa moto, um dia eu dei um truco nele, ele, ué, eu não tô vendendo a moto. Ué, por que você tá querendo comprar? Não tô vendendo, a moto é minha. Tá? Aí a gente tem uma tirada, certa... né, de tempo. a gente tem liberdade. Aí meses depois ele... Quer comprar a moto? Eu falei, ué, não, agora não tem, né? Não, me dá tanto que eu tô precisando agora. E depois você paga o dia que você quiser. Ué, então tá bom. Aí comprei. Só que ela tem que arrumar, como tem carburador, né? Às vezes molha alguma coisa, aí tem que dar uma limpada. Depois eu vou lá pra você ver. Legal. Ô Miranda, ó, o que a gente não te perguntou, o que você gostaria? Você tem alguma pergunta que você não fez? Não, cara, eu tava olhando aqui, de verdade. A gente faz uma, ele já manda as 10. Não, mas foi exatamente isso. Nós fizemos uma busca aqui de 60 perguntas pra te fazer. Claro que a gente não ia fazer 60. Mas quando você entrou no tema felicidade, você respondeu literalmente as 20. A gente escolheu 3 temas, né? As 20 perguntas de felicidade, você respondeu todas. Ô Miranda, alguém já te falou isso? Ou você sentiu? A esposa deve te falar isso sempre, mas... Porque são 33 livros. Até um cara me falou assim, ó... Um cara não, o dono lá, o Leandro, que é o dono da editora Kelps. Eu falei, o que é o livro? É você imortal. Oi? Ué, você vai morrer, ué. Você vai virar pó. Seu filho vai ter o filho dele, que talvez lembre de você. Agora, o filho do seu filho, talvez não lembre de você. E com o livro? Tá aqui o livro do seu avô. Tá aqui o livro do seu bisavô. O livro é ser imortal. Agora, onde que você entra, que você já percebeu? Você, cara, deixa eu deixar algum... Além dos livros, né? Porque você não tá aqui à toa, já é o terceiro. O pessoal, você nunca viu... Você viu, mas talvez não lembra. O pessoal viu você lá numa palestra, ele lembrou de você. Você entende que você tem uma... Eu vou falar essa palavra, nem sei se é bom usar isso, mas você tem uma missão aqui? Você entende que você tem um negócio aqui? Você entende isso? Entendo. E talvez tu compreender o teu propósito, tu perceber a tua responsabilidade com essa missão, né? Porque todos nós temos a missão de fazer o bem, contribuir com a missão do Mas outro. você faz o bem muito bem feito. É isso que eu tô falando pra você. Você é muita luz, cara. É isso que eu tô te falando. Se alguém te falou, se você percebeu, ou se você sentiu já um negócio desse. Porque nós dois conversando de você é muito diferente, Miranda. Você faz o bem bem feito, é bom demais estar do seu lado. Isso é muito traumático, né? Isso é muito traumático, porque é muito raro a gente falar para as pessoas no mundo hoje que elas são luz. A luz é a ausência da escuridão, das trevas, né? E a gente tem se relacionado mais com pouca luz e mais escuridão. Minha mulher me fala isso sempre. Minha mulher me diz isso sempre, que eu tenho uma missão muito significativa. Inclusive, a gente tem um projeto de direcionar mais a nossa atividade profissional nessa seara do desenvolvimento humano, né? Nessa seara da reconfiguração da atitude das pessoas no mundo da vida. De maneira muito profícua, eu faço isso no ambiente da academia. Sim. Né? Mas a gente tem percebido o quanto a gente tem influenciado positivamente a vida das pessoas, né? Hoje mesmo eu dialogava com uma querida amiga, né? Ela me relatava o quanto um comentário que ela fez foi desvirtuado e que ela estava muito triste com aquilo e preocupada
com o que aquilo poderia provocar na vida dela. A primeira coisa que eu disse assim, não te preocupa. Preocupar é ocupar com antecedência e às vezes de maneira desnecessária. Então eu utilizei a expressão do Daniel Hawkins, deixa aí, desapega. Para de trazer o que aconteceu ontem para o teu hoje, porque tu vai estar vivendo sempre no ontem. E compreende de maneira peremptória, cada um entrega na vida o que tem na alma. Ninguém dá o que não tem. Então, não é fácil tu ser autêntico e tu trabalhar em prol do bem, porque tu falaste mais de uma vez, nós estamos na era da competitividade, da concorrência, e lamentavelmente essa concorrência não é tão leal como nós gostaríamos que fosse. Mas para cada 3 que se insurgem contra a tua maneira de ser, sempre haverá alguém que te congratula por tu seres literalmente como tu é. E quem a gente é? Nós somos seres verdadeiros, nós somos seres transparentes, nós somos seres que nos relacionamos com bem e com amor, seres que creem numa força maior, num Deus que nós, na minha ordem, denominamos do grande arquiteto do universo. E quem crê em Deus tem a obrigação de se relacionar com o bem, porque se assim não faz, tu pode ter certeza que mesmo que seja na hora de dormir, no último piscar das pálpebras, ele vai dizer para si mesmo, eu sou um hipócrita. Compreende? Deixamos de falar algum assunto que você gostaria, e se sim, fala ali, dá o seu recado, mas antes tá aqui o seu presente, né, pra você começar aí de novo. Você vai fazer uma coleção lá, mas pode começar a dar o... Vai para... Cadê a minha... Vai para minha coleção. Eu tenho uma coleção, já é a segunda que eu ganho, mas eu também trouxe presente hoje. Garoto, ó. E fiquei até impressionado, que é um presente inédito, que nós estamos lançando lá na minha queridíssima Unialfa. Quero agradecer aqui ao meu colega, professor Caio, diretor de marketing, ao meu querido Luiz Gustavo Camozzi, gerente de marketing, que gentilmente cederam essas lembrancinhas para vocês. Tem como cortar aqui do meio? Acho que é Tu melhor. pode utilizar a Leandro na academia e o Fernando enquanto ele toca guitarra. Olha o nível dessa garrafinha. Nossa senhora. Caramba, professor. Bicho. Aqui é... Ó, vou refrigerar a água, coloco ela aqui. Cara, linda. Eu te confesso que eu não tenho essa garrafinha ainda, Camozzi. Vou colocar assim, ó. Pô, podia ter deixado aqui no começo do episódio. Pô, aqui já pra assinar o nosso cheque de 1 milhão. Deixa eu aproveitar e fazer um comercial. Joga aqui, produção, aqui na do meio. Aqui, ó. Ah lá, a aí, melhor ó. instituição do estado de Goiás. Eu pra ser... estudei lá. O meu MBA em gestão de pessoas foi na Alfa. Hoje Comentei contigo. nós somos a melhor instituição do estado, uma das melhores estruturas físicas do país. Estamos com o processo seletivo aberto. Batemos todos os recordes de captação e de permanência no estado de Goiás. E venha nos conhecer. Minha porta está literalmente sempre aberta. Rede social. Quem não te conhece. Arroba o professor Miranda _. Pronto. Projetinho novo aí chamado arroba Desaí Miranda. Mesmo? Tá nascendo aos pouquinhos. Arroba Dona Encrenca é sempre certo. É um espaço que a gente dedica. Sensacional. Eu adoro as histórias. Para falar sobre as coisas adoro. Construídas a 2. E agradecer mais uma vez, desejar para vocês aí um feliz 2025. Nós temos o projeto do ao vivo, hein? Você tá na primeira lista. Que a gente ali, tenha a oportunidade de se reencontrar várias vezes. Obrigado. Na próxima, fica a sugestão para a gente falar sobre o eu quântico. Eu quântico, já tá anotado. Nossa, vai ser 2 horas. Isso foi quase 1h30, 1h40. Eu quântico. Obrigado, Miranda, mais uma vez. Eu que agradeço. Sucesso na sua história. Obrigado a Dona Encrenca, maravilhosa, que acompanha ele aí. Obrigado, turma. Valeu. Aqui, ó, Unialfa. Eu tô falando porque não é nem por ele, não, é porque eu estudei lá. Eu estou emocionado com mais uma vez a Vou usar hoje. professor. Vou usar hoje e vou postar e te marcar e marcar a Alfa. Ok. E com presente. Na academia. Porque assim, cada palavra que o professor fala é um insight muito poderoso na minha vida em particular. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Eu que De verdade. agradeço.
Cara, essa garrafinha é top, hein, Gustavo? Eu não tenho essa garrafinha ainda. É? Olha que chique demais, Ele tá cara. quase tomando presente, Não, e sabe o que é mais gente. legal? É que ela cabe certo no suporte do lado Eu do acho carro. que não vamos terminar o Já vou podcast, extrair não, ela que senão amanhã na ele vai estrada. subtrair da gente. Tchau, pessoal. Valeu, Obrigado. galera. Abraço, Valeu. pessoal. Ótimo Valeu. 2025 pra vocês. Beijo. Tchau. Tchau.